Tá gravando novamente. Então, e um 5124 destacando a energia elétrica, para quê? Para destacar o ICMS, e 124 de tinta, por exemplo, utilizado do próprio. Já no Rio Grande do Sul não existe essa cobrança tão clara. É muito comum dentro do Rio Grande do Sul não fazer desse processo. Eu não sei se vocês têm alguma situação que um cliente de vocês emita na nota de cobrança de serviço, apresente os materiais utilizados. Se vocês tiverem, podem compartilhar esse cenário. Algumas questões que surgem com frequência sobre a dúvida de que se enquadra ou não o processo de industrialização por encomenda. Isso é bem importante, tá, gurias? O que é? Se enviar para o terceiro apenas material de embalagem e o terceiro que emprega os demais insumos, esse é um ponto que gera. Empresa exclusivamente comercial, exemplo, um comercial atacadista, pode ter o processo de industrialização em terceiro ou fabricação de própria, enviando partes e peças do insumo. O que acontece? O fato de só enviar material de embalagem, exemplo, eu sou a indústria que vende essa garrafa de água, que é uma kombucha. Só estou reaproveitando a garrafinha. Porém, eu envio para o meu terceiro somente o rótulo. E o terceiro usa a garrafa dele, a tampa dele e o líquido dele. Gente, isso não se caracteriza em industrialização por encomenda. O fisco pode te autuar. Tá? O fisco pode vir na tua cola. Tá? E uma empresa exclusivamente comercial, atacadista, ela pode ter o processo de industrialização? Pode. Tá? Só que ela não pode enviar com um processo de 902, ela vai ter que usar outras operações fiscais. Por quê? Ela não pode adquirir um produto, fazer uma remessa para a industrialização, porque ela não tem processo de industrialização efetivamente, salvo guardo se ele tiver equipamento equiparado à indústria. E se o fornecedor efetuar a limpeza de um produto, considera-se industrialização? Não. Para caracterizar a industrialização, nós temos que ver o regulamento do imposto de renda, o regulamento do IPI. Que acontece lá? Ele tem que mudar a apresentação, a usabilidade do produto, a forma de uso, compor união de imagem, um produto, substituir a embalagem. O fato de fazer a limpeza, ele não altera o funcionamento e não altera a apresentação original do produto. A limpeza não, eu só limpo ele. Ok? Isso não se caracteriza industrialização e sim se caracteriza serviço e teria que ser utilizado nota 5933 e destacar ISSQN caso for o cenário, ou não, dependendo daí cada um dos 5.570 municípios brasileiros que nós temos, 5.570 municípios. Uma análise pontual, atenção, uma solução de consulta do ICMS São Paulo 2014 sobre o envio somente de embalagens não caracteriza a industrialização por encomenda. Com isso, o encomendante deverá enviar a embalagem para o industrializador com a CFLP 5949, outras saídas com destaque de ICMS, se geral for, e o industrializador deverá emitir 2 notas fiscais para o encomendante, venda de produto e retorno de material de embalagem. Não sei se vocês possuem algum dos clientes que tem esse caso de envio somente de material de embalagem. Dessa forma, não se caracteriza industrialização. Fiquem atentos nesse caso. Da mesma forma, a solução de consulta da COSIT 2014 pôs-se uma decisão sobre o processo de corte de tubos para montagem. Olha assim, com relação às indagações que submetem o item tal,
o estabelecimento que importar tubo de aço para submetê-lo no próprio estabelecimento importador à operação de corte de produto para reduzir o tamanho, sem modificar a espessura, mantida a forma original, com o objetivo de fornecer a metragem solicitada pelo adquirente quando sua comercialização não constitui operação de industrialização, uma vez que não aperfeiçoe, não altera a utilização de funcionamento do produto. Esse é um entendimento que eu não concordo. Basicamente, ele compra um tubo de 6 metros e corta em tubos de 1. Para mim, ele altera totalmente o funcionamento, a utilização do produto. Uma questão é usar uma barra de 6, outra de 1. Já essa solução da COSIT, ele diz que apenas cortar o tubo não caracteriza beneficiamento. Então veja que até a legislação ela se contrapõe a algumas decisões, tá? Porque ela não tem talvez o entendimento total de como funciona um processo de industrialização. Não sei se vocês concordam com essa solução de consulta, mas aí que é o físico. Daí você tem que utilizar as ferramentas e pegar as soluções de consulta que são pertinentes à tua necessidade e ao teu objetivo e fazê-los utilizar isso como mecanismo de contabilização ou geração fiscal. A industrialização, então, tem duas situações, o para terceiros e em terceiros. Nós vamos tratar agora, então, para terceiros. Eis a primeira coisa, estoque. Separar ou não separar. Ou seja, esse processo é quando a nossa empresa, o nosso cliente, presta serviço de industrialização para terceiro. Material de terceiro, mesmo item interno ou outro item? O que nós temos que avaliar aqui é a questão de sistema de ERP e bloco K. O que o bloco K diz? Se a empresa ela é obrigada a enviar o bloco K, o industrializador, ao final do mês, ela tem que gerar o K200, que é o estoque escriturado, com as quantidades de materiais de terceiro em meu poder. Se o meu ERP ele consegue, com o mesmo código, distinguir o que é de terceiro, o que é meu, via depósito ou almoxerifado, não vejo problema nenhum. Eu posso utilizar o mesmo código, desde que na hora que eu enviar o bloco K, ele me faça essa distinção. Porém, eu tenho mais um outro agravante, que é o custo de material. Eu não aconselho usar o mesmo item, veja que eu disse que pode, mas eu não aconselho, porque se eu usar o mesmo código interno para um de terceiro, ele pode misturar os custos. Então, para que eu use o mesmo código, o ERP tem que ter controle de almoxarifado separado por indicação de posse e controle de custo. Ou seja, o material no depósito ou no almoxarifado A é um custo de 10, e o almoxarifado ou o depósito do 5 tem o custo de Y. Tá? Eu tenho que ter essa separação. Não sei se me fiz entender. Tá? Então eu tenho que ter esse cuidado porque interfere na parte de custo do material. Primeiro ponto que nós temos que avaliar nessa questão. Vamos falar então. Eu, como industrializador, eu preciso ter alguns controles. São 3 controles basicamente. É o controle fiscal, que é referente ao gerenciamento das notas fiscais de entrada e emissão correta do nosso retorno. As contabilidades normalmente utilizam aí as famosas contas de compensação, que não vai para o balanço patrimonial, tão pouco para o balancete de verificação ou ADRE, demonstrativo de resultado do exercício. Ok? Eu tenho que também ter o controle de estoque, que eu acho fundamental. Normalmente as empresas têm apenas o controle de nota. Então, eu tenho de nota e o de estoque. Nós vamos contabilizarmos isso. E eu tenho contabilização do custo propriamente dito dos serviços realizados, que corresponde ao quê? Ao custo de material próprio utilizado, mais a minha mão de obra, mais o meu custo operacional. Aqui tá duplicado, desculpa. Aqui duplicou.
Normalmente eu oriento ter essas seguintes contas, tá? Deixa eu ver se vai funcionar aqui o... Não funciona o... Normalmente, deixa eu só colocar aqui uma cor diferente, um vermelho. Normalmente, o que nós temos aqui? Eu tenho duas contas que controlam o estoque, duas contas que controlam o fiscal e uma de custo. Essa conta aqui, fiscal, aqui faltou só o nome fiscal aqui nesse aqui, tá? Essas contas fiscais aqui, opa, desculpa, deixa eu voltar aqui, deixa eu limpar, desculpa. Apagar, vamos de novo, ó. Eu tenho aqui os controles de estoque, o controle fiscal e o controle de custo. Isso aqui é custo, tá? Esse controle fiscal, que é o retorno e envio de notas fiscais, ele pode ser usado lá no grupo 5, nas contas de compensação, sem problema nenhum. Isso aqui é uma opção da empresa, usar ou não usar contas de compensação. Tá? Eu costumo usar na própria conta de estoque, eu prefiro. Mas isso aqui pode ser lá nas contas de compensação, lá no grupo 5, grupo 6, conforme a empresa. Tá? Então, esse aqui é o controle físico de estoque e o controle de materiais. Nós vamos ver como é que seria essa contabilização. Opa. Tá? A conta 901 e 902, que são essas duas aqui, 900 e 901, tá? Aqui só tinha que ter corrigido. Recebe valores referentes às notas fiscais, tá? E, consequentemente, vai debitar a movimentação de retorno. Por quê? Esse processo aqui, meninas, eu tenho débito e crédito. O valor de estoque de terceiro ele não pode aumentar o meu ativo, porque o material não é meu. Então, uma nota de estoque ele vai debitar 5 aqui e vai creditar 5 aqui. Na soma, ele vai dar 0. O estoque meu ele não pode aumentar o meu ativo. Muito importante isso. Tá? Já as contas 01 e 02, ele é só para verificar o movimento do custo médio, a movimentação e o consumo. Nós vamos fazer essa movimentação e, por fim, esse 3 é o custo do produto fabricado, propriamente dito. Vamos dar um exemplo, para ficar mais claro agora. Então, a empresa recebeu 10 mil unidades de um determinado produto para fazer um processo de dobra. O cliente, então, enviou o quê? Enviou uma nota com o aço. Quantidade 10 mil a um custo de R$8, sem destaque de ICMS, para facilitar a nossa vida. Ok? Como é que eu vou contabilizar essa nota, então, de R$80 mil? Veja, valor total dos produtos, uma quantidade 10 mil a R$8, sem ICMS, sem PIS e sem a COFINS. Eu vou contabilizar débito e crédito no estoque e débito e crédito nas contas de compensação. Na soma aqui dá 0. Ele não pode aumentar o meu ativo. Ok? Perfeito. Até aí, contabilizei, tudo bonitinho, é só nota fiscal. Agora, se houver um ICMS nessa operação, ela não deverá ser lançada como despesa, esse ICMS. Esse é o primeiro erro que eu vejo quando tem as operações de ICMS, vai ter um tópico só sobre isso na sequência. Esse valor aqui, ele tem que ser controlado, por exemplo, numa conta contábil de passivo, porque ele vai entrar como débito, ICMS a compensar, ele vai ter que ser lá no passivo como ICMS sobre remessas de industrialização
a retornar ou coisa desse gênero. Não pode ser despesa. Não façam isso que distorce o resultado. Durante o mês, então, essa empresa processou 10 mil unidades apenas, ou seja, baixou o estoque desse material. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou contabilizar essa movimentação. 5 mil unidades a um valor de 8, 40 mil. Eu vou transitar só nas contas de estoque, ó. Débito e crédito. Vai sobrar a metade dos valores. Veja que nesse cenário eu já não possuo mais o material fisicamente, porém eu não devolvi. Justamente por isso que eu tenho duas contas, porque eu posso ter consumido todo o material no processo produtivo e não ter devolvido ainda. Por isso que eu gosto de ter duas contas. Deixa eu limpar aqui. Então, e no final, ó, a minha produção de 5 mil unidades, eu vou valorar meu estoque arbitrado, meu valor de venda é 20 mil, eu vou valorar por R$14,00, que é 70% do meu preço praticado. Aquele arbitramento de custo de processo de venda, ele é atribuído também para a industrialização por encomenda. Veja que eu reduzi meu estoque de material e lá na conta do ativo, ó, eu já adicionei R$70 mil de produto de terceiros acabado. Esse sim vai aumentar minha conta de ativo. Esse um anula o outro, a conta de estoque. Ó. Isso aqui é uma conta de resultado e uma conta de ativo. Esse aqui eu estou jogando lá para o resultado como estoque inicial de produtos de terceiro. Pode ser feito lançamento só no final do mês? Pode. Não tem problema nenhum. Eu gosto de já ir contabilizando durante o mês. Aqui é o valor da valorização, que nós já fizemos a contabilização. E o que acontece? Agora, no final do mês, eu fiz a emissão de apenas 4 mil unidades. Veja que eu produzi 5 mil e aqui eu estou enviando apenas 1.000. Então, ficou 1.000 em estoque. E ainda eu tive uma perda de 1.000 unidades no processo de industrialização. Essa questão de perda, quando um processo de industrialização por encomenda, ela tem que ser registrada sempre no encomendante. O industrializador ele não registra a perda. A perda é sempre no encomendante. Então, quem que vai ter que fazer essa devida informação de perda no processo é o meu cliente, não eu. Porém, eu preciso retornar esse material para o meu cliente, indicando que é uma perda. Como é que eu faço isso? Eu emito, primeiro, uma nota fiscal, então, de venda, né? 4 mil unidades a R$20, ó. Eu vou debitar clientes e creditar serviço de industrialização lá no resultado. É uma receita. Eu vou aqui ter o PIS e a COFINS sobre a venda, porque essa empresa ela é lucro presumido, tá? Então, essa empresa é tributada pelo lucro presumido e já vai tributar na emissão da nota os 0,65% e 3%. Aqui é 3% e aqui é 0,65% de PIS e de COFINS. Tá? Ele já vai fazer a tributação. Primeiro, é essa questão da baixa da emissão da nota de venda. Ok? Até aqui? Depois, eu tenho o quê? Eu tenho duas notas fiscais de emissão. Eu tenho o retorno de 902. O que é isso? Retorno da mercadoria utilizada. Eu estou enviando 4 mil, eu tenho que retornar R$4.008, que é o valor que eu entrei. Ele vai baixar das minhas contas de notas fiscais, controle fiscal, e não controle de estoque, porque o estoque eu já baixei, tá? E eu vou contabilizar também a baixa
de movimentação de estoque. Eu vou tirar lá o custo de terceiros, ó. Eu vou tirar do estoque de terceiros e vou jogar lá para o meu estoque de produto acabado final, lá na apuração de resultado. E eu tenho ainda o retorno agora do material não utilizado. 903, vou devolver 1.000 unidades a R$8. E aqui eu vou baixar, sim, tanto do valor fiscal quanto do valor de estoque. Veja, a operação 903, que é mercadoria não utilizada no retorno de mercadoria não utilizada no processo de industrialização, baixa sempre pelo custo da origem, e aqui eu vou baixar tanto a conta fiscal quanto de estoque. Deixa eu ver se eu apresentei a telinha. Então, entenderam essa lógica dessa industrialização? Alguma coisa que vocês queiram ponderar e colocar nesse processo? Tudo certo? Tá bom. Agora eu tenho a situação inversa. Eu sou encomendante e eu vou mandar para terceiros. Aquele processo de controle, toda aquela parte contábil, é quando eu sou industrializador. Agora é a situação inversa, eu envio material para o terceiro. Nesse cenário, de novo, eu tenho que avaliar a questão do SPED. Porque se eu estou obrigado a enviar o bloco K, vou limpar aqui, ficou feio isso aqui. Se eu sou obrigado a enviar o bloco K, eu tenho que dizer qual que é o nosso estoque em poder de terceiros. De novo, eu tenho que avaliar o que é o controle de meu sistema. Se, povo, assim, seguinte, se eu estou informando que eu vou ter que informar o meu estoque em poder de terceiro, automaticamente, quando eu emito uma nota fiscal 5.901 remessa para a industrialização, ele não deve baixar estoque. Ele deve fazer o quê? Uma transferência de posse. Ele tirar do almoxerifado A e mudar para o B, do almoxerifado 1 para o 2 e assim sucessivamente. Aqui um exemplo. Foi enviado material para industrialização, 400 unidades a um valor de R$2, valor total 800, onde tem o destaque de ICMS. Como eu vou contabilizar? Só contas de compensação. Eu não preciso contabilizar isso no ativo, não. Por que eu não contabilizo no ativo? No estoque? Porque o estoque ainda é meu, o valor não mudou. Qual que é a finalidade de lá nas contas de estoque eu saber o que é meu em poder de terceiro? Nenhuma. Eu não vejo necessidade. Então, aqui eu só controlo valor fiscal. Aqui sim é puramente fiscal. Ó. Fiscal. Tá? Fiscal. E o ICMS, eu jogo ICMS a pagar contra, lá na conta do ativo, ICMS sobre remessas a retornar. Deixa eu verificar mais aqui. Aqui é só o ICMS que não transita na conta de resultado, que eu falei para vocês. Aqui outra situação de lançamento, né? Aqui é uma... Desculpa. Agora já pulei para outro tema. Me passei aqui, perdão. Alguma questão sobre industrialização que vocês queiram pontuar? Tá tudo tranquilo? Nós vamos seguindo. Qualquer coisa vocês me avisam aí. Agora nós temos outras operações com saída ou entrada de ICMS com posterior retorno. Aí eu posso ter remessa para industrialização, remessa para conserto, amostra grátis, demonstração. São todas as operações que lá na frente eu vou retornar, seja de saída ou seja entrada.
O que acontece? Isso não pode transitar pelo resultado. Exemplo, foi emitida uma nota de remessa para conserto fora do estado. Quantidade, valor unitário e valor do ICMS. Esse ICMS, ele vai passar no a recolher, mas ele vai ficar no ativo. Ele não pode passar pelo resultado, que ele distorce o resultado. Porque imagine eu enviar uma mercadoria para conserto e gerar um débito de ICMS lá de R$ 1.000 e vai para o resultado. E depois aparece um crédito. Primeiro que eu não posso usar ICMS sobre venda, está totalmente equivocado, e vai me distorcer o meu resultado. Com isso, ao lançar a nota de retorno, irá zerar a conta do ativo, né? Já o valor da nota fiscal, apenas se houver necessidade de controle de contas de compensação. A contabilidade adora, os contadores adoram ter conta de compensação para isso. Controle de notas de remessa para conserto, remessa para demonstração. Poxa vida, nós temos que avaliar se o RP já tem esse controle. Se o sistema já tem o controle, não precisa ter na contabilidade. Eu não controlaria, tá? Praticamente dito. Conserto, demonstração, eu não controlaria, mas tem empresas que gostam de controlar. Seguindo agora, nós temos a emissão de nota de bonificação. Aqui uma situação bem interessante, uma solução de consulta recente, de dezembro de 2023. O que consta? Que o valor de bonificação ele pode ser deduzido da base de PIS e COFINS, pois considera-se um desconto incondicional se a bonificação estiver junto com a nota de venda. Ou seja, eu como vendedor, eu emiti uma nota de venda de 1.000 peças para um cliente. E na mesma nota fiscal de venda, eu coloquei 100 peças de bonificação. O valor dessa bonificação eu posso deduzir da base de cálculo do PIS e da COFINS, pela questão de desconto incondicional, tanto para lucro presumido, arbitrado, quanto para simples nacional. Já se a nota for emitida distinta, ou seja, separada, ela não se caracteriza a tal situação. Por que é isso? Lá na solução de consulta, eles colocam, os legisladores, a questão de associação comercial, necessidade comercial. Se eu emitir uma nota de bonificação avulsa, ela não tem vínculo comercial, vamos pensar assim. É uma bonificação porque eu quero dar. Agora, se dentro da própria venda eu tiver uma bonificação, eu passo ali a gerar um crédito de PIS e COFINS bem interessante na emissão da nota. Eu não sei se vocês estão adotando esse processo no cliente de vocês. A bonificação de saída ela é muito comum em bebidas, alimentos, tá? É um processo muito comum. Peças e ferramentas ter esse processo de bonificação, é bem comum. Vocês já utilizavam essa dedução da bonificação de venda sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS ou não? Agora eu vou falar da contabilização, então, dessa amostra. Nós falamos aqui da questão de base de cálculo, tá? Agora eu vou falar da bonificação, da questão de contabilização. Toda nota que eu envio de saída, tá? O valor da nota fiscal, tá? Eu não vou contabilizar o valor da nota fiscal em nenhum dos casos. Por quê? O valor que está na nota não necessariamente é o valor que está no estoque. Então, o meu custo de amostra ou bonificação é o valor da baixa de estoque, mais as despesas, mais os impostos da operação.
Então, eu tenho duas integrações contábeis. Aqui eu estou dando um exemplo. Nesse exemplo, a indústria de alimentos decida bonificar um determinado cliente com seus produtos com um pacote de biscoito. São 100 caixas com 24 pacotes cada, no valor de R$ 42. Nesse caso, eu não vou contabilizar o valor da nota. Em nenhum dos casos, pois eu tenho que verificar a baixa do estoque. Nesse sentido, o que eu vou fazer? Esse aqui é o valor da nota. 100 unidades a 42, 4.200 e eu tributei um ICMS de 700. A nota eu vou contabilizar apenas o ICMS. Lá no resultado, custo com bonificação. Veja que não é uma conta de ICMS sobre vendas, não é. Nem ICMS sobre compras, é custo de bonificação mesmo. E eu vou jogar a conta a recolher. E depois eu vou verificar o quê? O valor que baixou no estoque. Nesse caso, a empresa verificou que o custo de estoque foi R$ 3.752, que é o custo unitário de 37. Eu vou debitar conta de bonificação e creditar estoque de produto pronto. Mas, Roberto, eu utilizo o processo de variação de estoque inicial mais compra menos estoque final. Independentemente de eu utilizar esse processo, eu posso tirar um relatório de movimentação de itens e verificar qual foi o efetivo valor baixado de estoque e contabilizá-lo como tal. Não é um empecilho, não é um trave. Claro que vai dar mais trabalho para a contabilidade, para fazer todos os registros contábeis direitinho, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças. Qual que é o objetivo disso? Nós contabilizarmos com fidelidade a questão do valor de bonificação e de amostra grátis enviado para cliente. Ok? Nós falamos então da bonificação enviada. Agora nós vamos falar da bonificação recebida, no qual o fornecedor nos envia a bonificação. Nessa situação, a primeira coisa que eu tenho que avaliar junto à empresa é qual a regra de custo. Se essa bonificação atualiza custo ou não. Se a política da empresa é atualizar o custo de estoque, deverá contabilizar da seguinte forma. Eu vou, por exemplo, uma nota de R$ 1.000 com PIS e COFINS, eu vou contabilizar estoque R$ 907, vou tirar PIS e COFINS a compensar e vou, lá nas bonificações recebidas, como outras receitas, jogar os R$ 1.000, porque eu vou ter que tributar em cima disso se eu for lucro real. Tá? Eu vou ter que fazer tributação de PIS e COFINS sobre ela também. Eu me compenso, mas eu pago de qualquer forma, ok? Então, isso é se essa bonificação atualizar o custo. A prática de atualizar ou não, ela é muito subjetiva, vai entendimento de cada empresa. Por quê? Normalmente, uma bonificação é emitida com valor diminuto de estoque, justamente para eu não tributar demasiadamente PIS e COFINS, ok? Ela é efetuada com valor diminuto. Então, o que normalmente é feito? Se essa bonificação veio com valor muito pequeno e eu lançar isso aqui no meu estoque, talvez ele vai distorcer totalmente o meu custo médio de estoque. Qual que é uma forma que a empresa faz? Então, ela não atualiza o custo, ou seja, a entrada do material é registrada pelo custo de estoque atual. Vamos usar aquele mesmo cenário da nota anterior. Veja que a nota, eu contabilizo só o valor de imposto. Já daí eu fui verificar, beleza, entrou isso, só que no estoque ele entrou, na realidade, 1.300. Pela movimentação eu atualizo o estoque e jogo outras receitas. Nesse cenário, minhas outras receitas é 1.392,50
quanto que no cenário anterior era R$ 1.000. Veja que aqui entrou R$ 907 no estoque, aqui entrou R$ 1.300. Isso é muito importante na hora de fazer a integração contábil. Questionar o cliente de vocês, fulano, quando você recebe bonificação, como tu registra isso no teu estoque? Ele vai atualizar o teu custo ou tu entra pelo custo médio atual? Como tu faz isso? Ou tu não atualiza estoque? Como é que tu procede? Se tu não atualizar estoque, não utilizar isso para o processo, ele nem vai ter essa integração contábil aqui. Ó. Ele se perde aqui. Quanto ao processo de conserto em reparos, eu vou ter que contabilizar apenas impostos, é o que nós já estávamos comentando antes. Tá? A opção de ter ou não contas de compensação é facultativa. Tá? É facultativa essas contas de compensação para valor de fiscal, com a fim de controlar os valores. Normalmente quem usa a conta de compensação é escritório contábil. Porque como eles não têm acesso ao sistema de ERP, que é o controle deles, para a contabilidade se achar, se controlar e manter os controles corretos, ela faz o quê? Ela cria essas contas para monitorar o cliente e até para depois cobrar, ô meu cliente, teve uma nota aqui que tu não enviou, até porque tem alguns prazos legal de 90 dias, de repente, por exemplo, uma nota de remessa para industrialização, se não me falha a memória, é 90 dias o prazo de retorno, coisa assim, né? Então tem que controlar, porque se passar os 90 dias, tem que emitir a nota de entrada e enviar uma nova nota de remessa para industrialização. Deixa eu pensar aqui. Quantos gastos utilizados em terceiro também, contas de manutenção. Importante aqui. Quando eu tiver algum processo que me gera crédito tributário, né, uma nota fiscal de lançamento que me gera crédito, exemplo, uma aquisição de peça para máquina e manutenção. Essa máquina ela me gerar um crédito de PIS e COFINS se lucro real for, certo? Esse PIS e COFINS ele deve ser contabilizado na própria conta. Tá? Tem que ter um cuidado nisso aí. Para quê? Para que eu possa ter o controle efetivo do custo de manutenção. Deixa eu verificar aqui. Tá, esse aqui é aquele mesmo processo de nota de serviço de industrialização. Aqui uma situação importante, talvez adeque para vocês. Quando a empresa faz serviço de conserto, né, e utiliza materiais próprios, né, a empresa ela pode ou não optar por emitir uma nota de venda de peças, dependendo da atividade da empresa. Vamos dar um exemplo. Estragou o televisor. Nós enviamos a peça lá para a assistência técnica, ele vai cobrar o serviço. Em algumas situações ele emite a nota de peça ou não, dependendo do objeto social deles e como eles controlam o processo. Então, se eles não controlar, por exemplo, aqui nesse cenário, ó, ele enviou 1.900 somente cobrança de serviço. Ó, veja que nesse cenário o prestador de serviço ele enviou somente a nota de cobrança. Mas eu, dentro do meu estabelecimento, eu usei material. Então, esse material aqui ele vai entrar dentro do custo de serviços prestados. Nós vamos ver isso à tarde sobre CSP, tá? E o meu tempo de gasto de mão de obra como o CSP também. Mas nós vamos olhar isso aqui certinho com calma durante a tarde na contabilização de CSP, custos de serviços prestados.
Tudo certo por enquanto, gurias? Nenhum questionamento, tá tudo certo? Nenhuma dúvida, nenhum caso para trazer? Tudo tranquilo? Beleza. Só um minutinho. Ver se ninguém botou nada no grupo. Tá? Nós vamos falar agora de lançamentos de folha de pagamento, que eu gosto de colocar que talvez esses são os mais conhecidos pela contabilidade, né? Porque, vamos pensar assim, ó, todas as contabilidades têm folha, seja só do Prolabore ou com funcionários. Então, é um método de contabilidade muito comum, né? E o que eu gosto de trabalhar é ter um entendimento para visar a melhor análise dos gastos. Veja que eu sou muito tendencioso a trabalhar na contabilidade para adequar uma necessidade de visualização de valores e não para o contador. Eu sou assim, é isso que eu sou formado em contabilidade, tá? Sou formado em contabilidade, tenho CRC ativo e tudo, mas a contabilidade não é para o contador, não é para vocês. O que vocês registram na contabilidade não é para vocês entenderem, é para o gestor entender, é para a pessoa de controladoria, a pessoa de custo, a empresa, pessoal que faz o planejamento orçamentário, ao gestor, visualizar e entender esses lançamentos contábeis, tá? Então, o que, que acontece? O mais comum, primeira coisa, eu tenho provisões de férias. Vocês devem já conhecer, então, eu tenho uma base de férias que é R$ 10.000 e eu tenho que contabilizar o quê? Um dozeavos, mais um adicional, que é 33%, e eu tenho ainda mais o FGTS e INSS, digamos que essa empresa é da geral, ou seja, lucro presumido, arbitrado ou lucro real. Nesse cenário, o que, que nós temos aqui, que é uma contabilização bem comum, eu vou contabilizar no resultado as provisões desses valores. Ele vai gerar despesa, vai gerar resultado para a empresa. Alguns pontos de atenção que devem ser analisados. Se o funcionário receber algum aumento, então vai atualizar os valores acumulados. Vai ter que ter aquela famosa atualização. E uma situação bem interessante, não sei se na contabilidade de vocês acontecem, que eu tenho, entre aspas, uma briga muito grande com algumas contabilidades, porque chega em dezembro, geram uns grandes lançamentos de ajuste de férias e 13º. O que, que isso indica? Erros em contabilizações durante o mês. Vocês têm que ter na cabeça que eu não posso, em 11 meses, contabilizar R$ 10.000 por mês, por exemplo, de provisões, e chegar em dezembro e fazer um ajuste de 30. Não pode. Isso aí me atrapalha totalmente a gestão de negócio. Imaginamos vocês recebem o salário lá de R$ 10.000 por mês, ou digamos que vocês recebem R$ 10.000 por mês, valor bruto. E todo mês vocês têm o desconto do INSS. Vamos dar um exemplo hipotético, de R$ 500 de INSS. Todo mês, 500, 500, 500, ou seja, vai sobrar 9.500, depois tem o IR e outras coisas. Todo mês 9.500. Chega em dezembro, tem um ajuste de 3.000 de INSS. Poxa. Então, toda aquela expectativa de rentabilidade, de ganho que vocês tiveram durante o ano, esvaiu uma boa parte no final do ano. É isso que acontece em muitas contabilidades. E eu ouso dizer que na de vocês acontece isso, que é os famosos ajustes para fechar a conta. Não tem justificativa, no meu ponto de vista. O sistema, seja SAP, seja Sênior, seja TOTOS, seja o Metadados, seja o Domínio, todos esses sistemas que geram o cálculo de folha de pagamento possuem cálculos corretos. O que está faltando? Integração contábil.
Então, nós temos que corrigir isso na contabilidade para que não aconteça lá em dezembro ter gigantes ajustes de distorcer todo o resultado. E o que isso faz fatalmente, tá? Ele descredibiliza a contabilidade. Por que o gestor vai falar? Ele não vai mais querer o balancete de janeiro a novembro. E ele vai falar, para que, Paloma, tu vai me enviar o balancete se eu sei que aquela provisão de festa está errada? Para que aquela depreciação está errada? Se eu sei que lá em dezembro tu vai me ajustar um monte o estoque, para que eu vou precisar? Daí veja que a contabilidade passa a ser um fardo para a empresa. Eu tenho que trabalhar com que a contabilidade seja algo que agregue valor, que faça o gestor mudar de opinião e tomar decisões em cima dos fatos contábeis. E, infelizmente, a grande maioria, vocês podem ficar bravos comigo, os contadores normalmente ficam bravos comigo. Eu tive o treinamento semana passada aqui em Caxias presencial, e fechamento de importação, tinha 29 pessoas dentro da sala, com vários contadores. E eu falei isso, eles ficaram bravos, e eu justifiquei, depois no final eles concordaram comigo. Porque a contabilidade normalmente faz para a contabilidade ver. Esquece isso. Não é só fechar débito e crédito. Eu tenho que gerar dados, eu tenho que controlar, tenho que trabalhar em cima disso aí. Tá? Outra situação aqui, por exemplo, ó, daí eu tenho as provisões 13º, lá eu falei de férias, aqui de 13º, mesma situação. Joga como despesa. Ok? Que nenhuma novidade para vocês, creio eu. Né? Uma questão importante que eu trabalho em cima das integrações contábeis. Dá mais trabalho que trabalha no DP. Temos a nossa colega, esqueci o nome dela, que trabalha no DP e está indo para a contabilidade. Deixa eu verificar o nome dela. É a Iliandra, né? A Eliana trabalha no DP, mas está cursando contábeis. A Eliana deve saber lá no sistema, não sei qual que é o sistema de folha, fechamento de folha que tu usa normalmente, se é o Sênior, se é o TOTUS ou Metadados. E o Domínio, que são os mais conhecidos aí da nossa região, né? Lá tem que fazer a parametrização por evento. O que acontece? Separa alguns eventos. Primeiro ponto, hora normal, hora 100%, esta 100%, hora 50%, adicional, faltas, adicional periculosidade, gratificações e comissões. Isso aqui separa tudo na contabilidade. Cada evento, uma conta contábil. Mas para que vai fazer isso, Roberto? Para que quando o gestor gerar um balanço de verificação, ele possa ver, poxa, o meu valor de total de folha aumentou R$5.000. Eu vou ver por quê. Aumentou a hora extra em 1.000, hora extra 100% em 2.000. Faltas, reduziu, aumentou faltas. Na contabilidade ele possa ver isso e não precisar ficar pedindo, DP, me dá um relatório lá de faltas. Novo sistema, esse eu não conheço. Esse eu não conheço, esse novo. Ficar pedindo depois o resultado para o DP. Não, na próprio balancete tem que ter essas informações. E incrível isso aqui, ó. Eu vou dar um exemplo real. Eu atendi um tempo atrás uma empresa em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. É uma fecularia, eles fazem fécula de mandioca para engomar roupa. Então, eu gosto de trazer essas questões. Essa roupa, normalmente, quando a roupa é mais dura, engomadinha, isso aí, ou eles usam fécula de mandioca ou fécula de batata, para deixar a roupa engomada. É uma dextrina. E lá a empresa tinha todos esses eventos aqui eram uma única conta. Salários e ordenados. O famoso salários e ordenados. Eu tive a ação, não, vamos separar isso aqui porque eu quero avaliar essas informações e foi separado. No segundo ou no terceiro mês, me falha a memória, isso já faz mais de 8 anos que eu estive lá, apareceu no balancete horas extras. E lá nós tínhamos separado em 3 grupos, o grupo de produção, o grupo de comercial e o grupo administrativo. Na contabilidade, em 3 grandes grupos no plano de contas. E lá no administrativo apareceu um valor de hora extra 50%.
hora extra 50%. Depois na produção também começou a aparecer hora extra. O que o gestor fez? O filho do dono lá. Daí ele chegou para mim, Roberto, nós temos que avaliar essas horas extras, porque minha capacidade de produção, mais ou menos, era 50 toneladas dia de processar mandioca. E nós estávamos processando 30. Porque se eu estou processando 30 toneladas, eu tenho hora extra? Daí nós questionamos, pedimos os relatórios para o DP, para ver quais são as pessoas. Fomos avaliar o que o pessoal estava fazendo. Na sexta-feira, eles tiravam o pé do acelerador de produção, certo? Eles reduziam minha capacidade de produção para deixar saldo a produzir no outro dia. Mas o que mais chamou a atenção para ele questionar não foi nem a produção, foi o comercial administrativo. Por quê? Como era só uma pessoa que emitia nota de venda e essa nota saía no sábado, ia uma pessoa do administrativo, ficava a manhã toda lá sem fazer nada para emitir uma nota de venda. Tinha um rolinho entre o administrativo e a produção, que na sexta a produção fazia 10 toneladas. Deixava tudo para carregar, vender e expedir no sábado. O que ele fez? Cortou isso. Por que ele visualizou isso? Porque lá no balancete estava separadinho isso aqui. Ó. Enquanto não estava separado, ele não visualizava isso. Então nós temos que pensar isso para a gestão. Separar. Eu dou a dica já, se vocês querem ter esse ganho de informação dentro das contabilidades, pega os principais clientes, os maiores, já faz separação. Não sei se vocês já contabilizam isso separado, né? Se já fazem, ótimo, parabéns. Se não fazem, já pense em fazer essa separação. Ok? Aqui eu vou dar um exemplo real de folha de pagamento, né? Com todos os eventos. Veja que aqui eu tenho salário normal, adicional noturno, salário família, descontos a faltas justificadas. Então, eu costumo dizer para a gente pegar esses valores montantes aqui e tentar agrupar eles. Vou pegar esse exemplo, eu agruparia da seguinte situação. Ó. Eu teria alguns eventos que é no salário e ordenados. Eu separo indenização, primeira coisa. As indenizações também separar em contas específicas para ficar fácil a visualização, tá? Ter isso separado eu acho muito importante. Não mistura, inclusive o FGTS indenizado. Joga numa conta de indenização. E nós temos os descontos, ó. Eu tenho aqui um exemplo de salários e ordenados como crédito. Aqui, por exemplo, nesse cenário aqui, veja que eu não criei uma conta de redutora no salário, que é faltas. Só que acontece, se eu deixar dessa forma, o gestor ele não vai visualizar de forma correta esse gasto. Eu não aconselho fazer dessa forma. A gente tem que tratar de uma forma mais separada possível, tá? Separar todas essas contas, inclusive as provisões de FGTS, salário, deixa tudo separadinho. Tá? Então, se eu conseguir, voltando aqui, contabilizar dessa forma, melhor, inclusive descontos. Porque veja esse cenário aqui, ó. Eu tenho um alto valor de desconto, né? Sobre o valor de 25 mil, é bastante, e na contabilidade eu não vejo isso. Tá? Eu separaria, inclusive, adicional noturno, quinquênio, mais outra aqui que eu separo aqui. Eu acho que isso aqui já estaria de bom tamanho nessa folha aqui.
Aqui eu gosto de ressaltar, um pouco mais chato, mas gosto de ressaltar isso. Imposto sobre outras operações, por exemplo, ICMS, nunca use venda ou compra, contas específicas. Ou joga na bonificação, ou joga outras operações. Não faça isso que distorce o resultado. Tá? Eu vou dar exemplo de outra situação que vocês devem mudar, integração contábil, PIS e COFINS, se vocês são lucro presumido. Tá? Até lucro real, dependendo da tributação, desculpa. Lucro real, principalmente. O PIS e COFINS incidente sobre receitas financeiras não deve ser contabilizado em PIS e COFINS sobre receitas. Tem que ter uma conta contábil específica, porque distorce o resultado. Eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo real. Abri um resultado de um cliente aqui. Ó. Quero abrir impostos aqui. Ó. Aqui, quando eu fui fazer um trabalho de avaliação do resultado dessa empresa, eu fui pegar, por exemplo, a conta de ICMS sobre vendas. Veja que aqui ó, eu tenho validação da conta. Por quê? Aqui eu fui observar a questão de por segmento. Como foi isso? Eu fui verificar. É uma empresa que eu comecei a fazer o trabalho de Santa Maria. E eu peguei a conta contábil ICMS sobre vendas e fui, através de um relatório do sistema, validar a origem dessa aí por tipo de unidade de negócio, divisão de venda, portador, é a classificação que eles têm lá. E me deu a diferença de 22 mil, assim como o PIS e como a COFINS. Ó. Poxa, o que é essa diferença? Nós vamos verificar na conta contábil de PIS e COFINS sobre venda e ICMS, eles contabilizavam o PIS e COFINS sobre receitas financeiras e o ICMS sobre outras saídas e entradas. Gente, ele distorce toda a análise do resultado. Nessas contas contábeis aqui, que aqui é o código da conta, tá? Ele deve contabilizar apenas impostos efetivamente sobre a venda de produtos, mercadorias e serviços. Qualquer outro imposto sobre outras receitas, joga numa outra conta contábil, PIS, COFINS, ICMS, IPI, IR sobre outras receitas. Não mistura isso, porque ele dificulta a análise do resultado do cliente. Tá? Vou fechar aqui. Acho que é só para dar uma exemplificada nesse processo aqui. Transferência de mercadorias entre empresas. Agora eu vou precisar de vocês. Alguma de vocês, nas empresas que vocês atuam aí, de contabilidade, cliente de vocês possuem filiais que transferem materiais entre elas? Ou não? Agora eu quero que todos vocês respondam, até para verificar se vocês estão aí, né? Com as câmeras desligadas, o som desligado, e aí? A Paloma não. Opa, a Paloma está presente. Que bom. Débora também não. Elisandra não. Isadora não. Nós temos ainda a Débora.